Ora, boa noite, ladies and gentlemen spoons. Aqui estou eu novamente no YouTube a fazer um vídeo que eu acredito que vai ser um vídeo extremamente importante. Vou tentar criar uma série de episódios onde eu vou tentar mostrar toda a informação que eu tive acesso e criar um formato em que seja acessível para que também não seja demasiado longo e em português para que a comunidade portuguesa tenha acesso ao mesmo tipo de informação que eu estou a ter, porque eu acho que é uma informação extremamente valiosa, especialmente desde 19 de março de 2020 até à data de hoje, que estamos em outubro, tem sido baseada em desinformação, em informação dubiosa e onde nós não conseguimos fazer nem pés nem cabeça do que é que lá está escrito. Eu acredito que este documento que vocês estão aqui a ver no meu computador é um documento que apresenta os factos e que nos vai trazer alguma estabilidade de acordo com aquilo que é a realidade. Eu vou tentar aproximar aqui mais um bocadinho, ok? Pronto, como podem ver, este documento que está aqui é chamado um documento de juramentado de verdade e facto, e esta primeira introdução é uma introdução que é pública, portanto todas as pessoas podem utilizar em qualquer parte do planeta, porque isto é um documento que foi tornado público no dia 20 de março de 2015 por um senhor chamado Baron David Ward, em que ele ganhou ou melhor, ele não ganhou, ele conseguiu provar através de provas irrefutáveis, como vocês vão poder ver aqui neste affidavit, que é o termo utilizado em inglês. Eu vou-vos começar a ler, porque eu acho que é extremamente importante aquilo que está escrito neste documento. E começamos pelo seguinte: senhoras e senhores, é o nosso dever e obrigação e muito grande honra de fazer o seguinte anúncio e decreto, que neste dia 20 de março de 2015, agora está confirmado formalmente e para registro a partir deste dia, no dia 20 de março de 2015, acordado pelo Estado e pela Coroa, por meio de declaração juramentada e não contestada e declaração de fato, e que existe um acordo tácito e vinculativo duradouro por meio da aquiescência e aprovação real por padrão, que nunca houve lei, mas apenas a presunção da lei, em que uma presunção não é material e qualquer presunção pode ser descartada por um desafio formal. Agora está confirmado formalmente e para registro exatamente as mesmas coisas que estão aqui. Portanto, isto como é um documento traduzido do inglês para o português, obviamente que aqui a coroa é porque estamos no Reino Unido, e a aprovação real também porque aqui existe um reinado. Mas o que não impede de vocês utilizarem este documento em qualquer parte do mundo para que fique isso bem assente. Os pontos que aqui estão referidos é que são os pontos que vocês têm que ter especial atenção ao que este documento diz, porque este é um dos documentos mais poderosos no mundo inteiro, ok? Que o Parlamento não reina supremo e que qualquer noção de governo não tem legitimidade sem evidência material de que os governados deram o seu consentimento e que não pode haver nenhum governo, pois um não pode existir isoladamente sem o outro. Além disso, qualquer ação tomada por meio de lei ou estatuto do Parlamento é e sempre foi uma ofensa criminal da fraude e da prevaricação no cargo, no mínimo. Pois é, vocês ouviram bem e leram muito bem, ok? Portanto, aqui está confirmado novamente para registro por aquiescência e aprovação real por padrão, que o escritório do Judiciário nada mais é do que um subscritório de um órgão comercial e o status e a posição de qualquer juiz ou magistrado atualmente neste país não tem maior status ou autoridade do que a administradora do McDonald's.
Também é formalmente reconhecido e para registro que o Estado é uma incorporação legal por um ato de registro que não tem substância material e, portanto, fraude por padrão. E que os interesses do Estado são os interesses do Estado somente para o Estado, em detrimento de qualquer pessoa e qualquer outra coisa, incluindo os seus próprios oficiais do Estado. Que as ações do Estado são agora reconhecidas como uma fraternidade inescrupulosa e criminosa capaz de crimes de alteza sem medida. É verdade. E eu já vou voltar a esta parte e vou-vos provar com factos o que é que isto quer dizer precisamente. Portanto, novamente está confirmado para o registro que a partir deste dia, do dia 20 de 2015, que todas e quaisquer ordens e documentos executáveis devem ter um selo comum afixado que indica o ponto de origem e que um ponto de origem e que toda e qualquer ordem e documentos executáveis devem ser assinados à mão humana e em tinta úmida por um ser vivo autorizado que assume total responsabilidade pelo conteúdo desse pedido ou documento formal e excitável. Qualquer desvio deste processo permanente em que não exista um selo comum ou a assinatura em tinta molhada por uma mão viva com autoridade para fazê-lo será reconhecido perpetuamente como um crime. E daí este é um meu documento, portanto, eu criei aqui o meu selo, não é? É chamado um Crest of Arms em inglês e diz House of Frederico, Keeper of the Keys and Attorney General. Portanto, a Casa de Frederico, detentora das chaves e advogada-geral. A minha morada e aqui está o meu selo. Como podem ver, isto é um documento oficial porque tem estas duas situações aqui e torna-o então um documento legal e vocês também já vão perceber o porquê que isto é extremamente importante, ok? Ora, então aqui novamente, a partir deste dia, do dia 20 de março de 2015, não é? Está aprovado por aquiescência e aprovação real por padrão que todas e quaisquer ordens e documentos executáveis devem ter o selo comum, como eu já vos mostrei. Agora está confirmado formalmente e para o registro, não é? Por uma declaração juramentada não contestada, que existe um acordo tácito e vinculativo duradouro por meio de aquiescência e aprovação real por padrão. Vamos passar à página seguinte. Que todos os impostos e deveres impostos sejam e sempre tenham sido não apenas uma ofensa criminal, mas também são prejudiciais para todas as pessoas deste planeta. Que a partir de hoje e no dia 20 de março de 2015 e em perpetuidade e aplicação de todos os impostos e taxas é um ato reconhecido de terrorismo. Agora está confirmado formalmente e para o registro, a partir deste dia, no dia 20 de março de 2015, acordado pelo Estado e pela Coroa, por meio de declaração juramentada e refutação não contestada e declaração de fato, e que existe um acordo tácito e vinculativo duradouro por meio da aquiescência e aprovação real por padrão, que não existe dinheiro ou comércio. Ninguém é pago ou foi pago. Nenhum órgão tem a capacidade de pagar alguém ou por qualquer coisa ou item sem dinheiro. Todos os instrumentos comerciais. A ver se eu consigo aproximar aqui isto. Ok, espero que está. Deixa-me ver, eu acho que sim, que estão a ver bem. Ora, ok.
Ok. Que não existe dinheiro ao comércio, ninguém é pago ou foi pago, nenhum órgão tem a capacidade de pagar a alguém ou por qualquer coisa ou item sem dinheiro. Todos os instrumentos comerciais nada mais são do que pedaços de papel com marcas. Que só existe valor e confiança e crença em que a confiança e a crença são reconhecidas como sendo de nenhuma substância material. O uso contínuo desses instrumentos comerciais é para os fracos de espírito que insistem em viver em um mundo de faz de conta da sua própria autoria. O capitalismo será para sempre reconhecido e perpetuamente como exploração de outro para ganho pessoal. Essa sempre foi uma atividade desmedida e prejudicial para a raça humana desde os tempos da Babilónia. Agora está confirmado formalmente e para registro que no dia 20 de março de 2015 não há santuário maior que o lar humano, seja este lar um castelo, uma cabana de madeira ou um cobertor no chão. Deste dia em diante, a partir do dia 20 de março de 2015, será sabido que qualquer transgressão deste santuário, excepto por convite, que qualquer transgressão deste santuário é um ato de guerra e agressão reconhecido. Temos o direito pelo facto de vivermos para proteger nossa vida e a vida dos nossos entes queridos. Qualquer transgressão deste santuário pode ser enfrentada com igual ou grande força com impunidade. Esta é a lei e as tradições de longa data desta terra, e assim dizemos todos. Agora está formalmente e para registro, no dia 20 de março de 2015, acordado pelo Estado e pela Coroa, por aquiescência e aprovação real por padrão, que a prática da eleição por meio do escrutínio secreto é e sempre foi uma abominação e um engano sem credibilidade ou qualidades redentoras. Pelo facto de se tratar de uma votação secreta, por qualquer meio de reconhecimento de firma ou registro, o resultado fica obsoleto por definição, que é uma votação secreta pelo facto de não haver um processo não eletivo ou de reverência reconhecido, e pelo facto de não haver essa palavra nesse sentido nos dicionários reconhecidos. Então, esse processo eletivo por meio de votação secreta é e sempre foi nulo, habia initio. Tenham um bom dia em e para o registro. Traga o sinal da cidade e deixe o sino tocar. Seja conhecido em todo o planeta que a partir de hoje, 20 de março de 2015, o Império Romano Satânico não existe mais. Decretou que este é o dia e será o dia em perpetuidade, quando os dias de austeridade e tirania terminarem por todo o mundo. Que este dia entre na história deste planeta como um dia de celebração para todos os tempos, assim dizemos todos. Que comecem as celebrações, assim dizemos todos. Nenhum valor garantido, nenhuma responsabilidade, sem erros e omissões aceitas, todos os direitos reservados. Ok, então, nesta primeira parte, como eu vos expliquei, isto é um documento. Portanto, estas duas primeiras páginas tornam este documento em si público, o que quer dizer que qualquer pessoa o pode usar. O que é importante entender aqui é que todas as palavras aqui usadas são palavras legais, porque a lei tem a sua própria comunicação. Então é importante que cada pessoa que vá ler este documento tenha, no mínimo, a consciência de que se não conhece alguma palavra, vá a um dicionário e vá ver o teor daquela palavra. Principalmente em português, porque a nossa língua portuguesa, como nós sempre ouvimos dizer, é uma língua muito traiçoeira, porque eu posso escrever uma palavra e aquela palavra tem inúmeros significados, ok? Então, eu vou-vos ler o que o meu affidavit aqui diz. E é uma declaração da verdade e declaração de facto, portanto todos os factos estão aqui, estes factos não são meus, estes factos foram-me dados pelo Baron David Ward. Ele vive em Warrington, aqui no UK,
Eu vou falar com ele para que mais à frente, depois de eu explicar o conteúdo todo deste documento, que ele, portanto, faça um Zoom meeting comigo para que ele possa explicar melhor e que qualquer pessoa consiga entender o que é que este documento e porque é que este documento é tão poderoso e tão valioso, ok? Portanto, aqui eu começo por dizer que eu, Carla Isabel, da Casa de Frederico, abaixo assinada, juro solenemente, declaro e testemunho que eu sou competente para declarar as questões aqui contidas, prestando juramento e jurando que as questões aqui contidas são verdadeiras, certas e corretas, conforme contidas nesta Carla Isabel da Declaração de Verdade e Fato da Casa de Frederico. Estou aqui afirmando a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. E essas verdades permanecem como factos até que o outro possa fornecer a evidência material e física ao contrário. O que eu quero deixar aqui bem explícito é que, portanto, eu tenho estado em contacto com o David. Antes de eu ter feito alguma coisa, eu fui-me certificar de que, de facto, os factos eram estes e de que esta é a verdade. Isto é algo extremamente importante. Tão importante que me levou numa busca de descoberta, para vos ser verdadeira. É uma descoberta que muitas das vezes deixou o meu queixo completamente cair no chão. Eu tive que o apanhar variedíssimas vezes. Mas depois de apanhar o queixo e colocá-lo no sítio variedíssimas vezes, há uma sensação de liberdade. Há uma sensação de uau, ok, agora eu percebo porque é que tudo funciona da forma como funciona e agora eu sei ou estou a começar a saber as regras do jogo, como é que o jogo funciona e como é que eu me vou posicionar agora que eu sei as regras do jogo. E isto tão simples para vos dizer que é como jogar Monopólio. Quantos de vocês leram e entenderam as regras do Monopólio? Praticamente ninguém. Ninguém lê. A gente aprende porque os outros nos dizem como jogar o jogo, certo? O que é certo é que o mesmo se aplica na nossa realidade. E as leis ou as regras do jogo estão aí para nós vermos e entendermos. Nós é que não vemos e não queremos ler ou porque não queremos perder tempo com aquilo que lá está. E eu espero que com este vídeo eu vá despertar a vossa curiosidade, no mínimo para vocês tentarem perceber em que mundo é que nós vivemos. Como eu vos disse no início, nós temos duas realidades. Nós temos a realidade pública e a realidade privada. Neste momento todos nós vivemos no público, porque o público é baseado no contrato, o que se chama UCC. Se vocês procurarem no Google, fizerem uma pesquisa UCC Lei, vocês vão perceber o que é que eu estou a falar e vão perceber porque é que todos nós estamos a sofrer as consequências dessa mesma lei, ok? É chamada uma lei, portanto, é empresarial, trata das empresas, é do comércio, é a lei do comércio. Essa lei é muito importante que a gente saiba o que é que ela é, como é que ela veio a crescer, não é? Porque, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo que eu vos quero mostrar todas as pesquisas que eu fiz e onde é que elas me levaram e o que é que eu descobri dentro dessas leis. Ok. Portanto, estou aqui afirmando a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, e essas verdades permanecem, como fatos até que outro possa fornecer a evidência material e física ao contrário, que eu compreendo total e completamente, antes que quaisquer cobranças possam ser apresentadas, deve-se provar em primeiro lugar, apresentando evidências materiais para apoiar os fatos de que as cobranças são válidas e têm uma substância que pode ser demonstrada como tendo uma substância física material como base facto. Do anexo A, desafio formal às 12 presunções da lei, uma presunção é algo que se presume ser verdadeiro e, como presunção, existe apenas a necessidade de um desafio formal e essa presunção para descartar essa presunção até que as evidências físicas e materiais possam ser apresentadas para apoiar essa presunção.
Do anexo B, a autoridade do processo WI 05257F, David Ward versus o Conselho de Warrington, portanto é o Warrington Council, 30 de maio de 2013, que é um caso em tribunal levado a cabo por processo devido reconhecido. É claro, no caso de David Ward, não contestou o PCN ou a Lei de Gerenciamento de Tráfego, secção 82 de 2004, mas o que foi contestado foi a presunção do consentimento dos governados, o que é um requisito obrigatório para que as leis e os estatutos possam ser legalmente cumpridos, é que o consentimento dos governados tenha alguma validade e que possa ser apresentado como facto relevante antes que quaisquer acusações possam ser apresentadas. Fica claro, neste caso, a autoridade empreendida pelo devido processo que, 1. É ilegal agir sobre qualquer um dos atos ou estatutos sem o consentimento dos governados, onde os governados realmente deram o seu consentimento e que o consentimento é apresentável como evidência material física do facto e de que os governados deram o seu consentimento. 2. Quando os atos e estatutos são praticados, isso é ilegal e uma ação criminal por parte do Estado. Quantos de vocês já estiveram nesta situação? Todos. Nós todos estivemos nesta situação. Se estas leis existem, se eles têm conhecimento disto, não é? Porque é que eles, e quando eu digo eles, neste caso é o Estado e o Governo, atuam em criminalidade? Esta é a minha pergunta, não é? Porque o consentimento dos governados, como diz aqui, eles não têm. Nós, neste momento, que eu estive a averiguar, somos cerca de 10 milhões e qualquer coisa, 111, se não estou em erro, 10 milhões de portugueses em Portugal. Nenhum destes portugueses nunca deu o consentimento para ser governado. E para se dar um consentimento tem que haver um contrato, neste caso, não é? Com cada indivíduo, portanto 10 milhões, tem que haver um contrato e que aquele contrato seja específico a dizer que portanto, eu estou aqui nesta posição, tu estás aqui, tu vais-me passar os teus direitos para que eu te possa governar. Quando? Quando é que isso foi feito? Nunca. Essa é a resposta. Nunca. Ora, se não existe essa prova em facto, em evidência real, quer dizer que eles estão a cometer uma ação criminal, como podem ver. Continuando. Portanto, a ação criminal é de improbidade em um cargo público e fraude. Quarto. Ora, aqui estou eu. Quarto, não houve consentimento dos governados e para o registro público, então não há governado, e onde não há governado, então não há governo. Um não pode existir sem o outro. O vosso queixo acabou de cair agora ou ainda não? Ainda não? Ok, então continuemos. Como essa atividade criminosa é considerada uma prática padrão e existe há quase 800 anos, essa é uma evidência observável, clara do facto de que a lei é uma presunção e que não existe lei. Veja no anexo A as 12 presunções à lei, que está aqui neste documento. Do anexo C, a evidência material dos fatos foi confirmada pelo Reitor Honorable Lord Chief Justice Sir Jack Beatson, FBA, registra que, número 1, embora não exista evidência material e física do facto de que os governados deram o seu consentimento, então o escritório do Judiciário não tem maior autoridade que o gerente local do McDonald's.
Como o escritório do Judiciário é o subscritório de uma incorporação legal por um ato de registro, onde esse ato de registro não cria nada de substância material física e também é fraude por padrão. Qualquer objeção a esta observação de fato deve ser levantada com o excelentíssimo Lord Chief Justice Sir Jack Beatson, onde está onde então o senhor teria então que apresentar as evidências materiais e físicas que os governados deram o seu consentimento. Como o escritório do Judiciário nada mais é do que uma empresa comercial e fraudulenta privada, construída sob fraude, intenção e criminosa, isso não é de forma alguma um governo válido do povo para o povo, pois por padrão é uma empresa privada que presta um serviço judicial com fins lucrativos, mas onde também há e sempre há um conflito de interesses, em que existe um conflito de interesses entre as necessidades das pessoas e a política do Estado, empresa, que não tem obrigação para com as pessoas ou mesmo as necessidades e o bem-estar da equipa da empresa. Ora, isso foi confirmado por Chandran Kutras, da Escola de Economia de Londres, e pelo Escritório do Estado, intitulado Departamento de Governo, veja o anexo C, a evidência material dos fatos. Portanto, aqui, número 7 do anexo D, é bastante claro que existe o devido processo para a execução de documentos legais e comerciais, onde esses processos não são seguidos, a própria presença de um documento que não está em conformidade com esses processos, então o documento em si é uma evidência física e imaterial de improbidade em um cargo público e fraude. E deixem-me que vos diga, meus amigos, vocês todos têm estas evidências na vossa casa. Vocês têm essas evidências que vêm diretamente da Companhia de Eletricidade, vocês têm essas evidências que vêm da água, vocês têm essas evidências que vêm de tudo, todas as cartinhas que vos chegam a casa são as provas que vocês têm de que eles estão a cometer crime no cargo público e fraude. Do anexo é muito claro que todas as instâncias de tributação e imposto, o IVA, não são apenas não necessárias, mas servem apenas para esgotar e subtrair a prosperidade da população. Não apenas isso, mas como mostramos, também é ilegal e criminoso fazê-lo sem o acordo ou o consentimento dos governados. É injusto e um ato reconhecido de terrorismo. A exposição fala por si mesma. Do anexo F, fatos são fatos. Não há dinheiro. Factos são factos. Um grande número de pessoas vive as suas vidas em um mundo de faz de conta. Vamos considerar isso. 2 advogados, ou da Ordem dos Advogados, entram na sala do tribunal e um deles perde. Por alguma razão que está além da nossa compreensão, é uma prática profissional aceita. Ter uma taxa de falhas de 50%. Em um mundo de realidade, há algumas pessoas que fazem a manutenção dos aviões nos aeroportos, local entre os voos. Essas pessoas, se tivessem uma taxa de falhas de 50%, 50% dos aviões cairiam do céu. Esse é um fato. Não há dinheiro, apenas a ilusão de dinheiro. Há moeda legal e moeda fiscal, e instrumentos comerciais, e notas bancárias promissórias, mas não há dinheiro. É bastante claro que muitas pessoas vivem um mundo de faz de conta e no mundo da Alice do País das Maravilhas, ou no La La Land. Não há dinheiro, pessoal. Não é possível pagar por nada sem dinheiro. Você nunca pagou por nada e nunca foi pago. Isto é um facto. Não existe governo válido. Gente, se até agora o queixo ainda não vos caiu 9 vezes, espero que pela 10ª vez vá de certeza cair. Não existe um governo válido, legal ou legal nesta terra. Veja o anexo H, a hipocrisia do processo eletivo de votação secreta.
Esta, então, quando vocês virem as provas irrefutáveis deste anexo, uau, vai fazer com que vocês repensem tudo aquilo que estiveram expostos até agora. Do anexo G, meus direitos terminam onde os seus direitos começam, e os seus direitos terminam onde os meus direitos começam. Os direitos não são concedidos pelo governo ou pela coroa e não podem ser retirados ou violados pelo governo ou pela coroa. Um juiz não tem o direito de invadir a minha propriedade, do modo que o juiz não pode conceder a um oficial de justiça ou um agente da lei civil ou a um policial por meio de mandado ou ordem, porque o juiz, que é um funcionário da empresa por padrão, não tem essa autoridade a menos que eu concorde. Um servidor público é um servidor por padrão com o status de servidor, e um servidor não tem autoridade acima de quem concede essa autoridade. Até que o juiz possa apresentar o acordo ou o consentimento dos governados, o juiz não tem autoridade para conceder um mandato ou ordem judicial. A autoridade do caso de exposição WI-05257F, Conselho da Cidade de David Ward versus Warrington, 30 de maio de 2013, também exibem no documento C a evidência material dos fatos. Estes são os fatos. A evidência material desses fatos foi fornecida. Esta declaração de verdade e declaração de facto permanece e registra como fato até que outro possa apresentar a evidência material em contrário de que ela é válida. Sem má vontade ou irritação, pela e em nome da principal forma de realização jurídica pelo título de Miss Carla Frederico, por e em nome do Procurador-Geral da Casa de Frederico, por e em nome de Carla Isabel da Casa de Frederico, todos os direitos estão reservados. Eu vou ficar por aqui neste episódio. A única coisa que eu vos quero deixar que vocês, se tiverem interesse naquilo que acabaram de ver, deixem-me os vossos comentários. Se houverem dúvidas e se quiserem falar comigo via Zoom, podem também fazê-lo. É só agendarmos e eu posso vos explicar isto com mais, de uma forma mais fácil que seja entendido, seja fácil de entender, porque já percebi com a quantidade de pessoas que eu tenho falado que às vezes é extremamente complicado dar a volta a toda esta situação. Para mim também o foi. Eu agora vou-vos só mostrar, portanto, em relação àquilo que eu vos mostrei, se vocês quiserem fazer esta pequena busca comigo, vocês podem ir aqui a este Empresite Portugal. Portanto, é um motor é o jornaldenegócios.pt. Portanto, aqui no Empresite Portugal é o maior diretório online de empresas em Portugal, e vocês, se vierem aqui e colocarem governo português, aparece logo aqui, portanto, governo de Portugal. Neste caso temos 339 resultados de busca para o Governo de Portugal. Eu, como sou de Lisboa, vou ver aqui em Lisboa o que é que